E aí, povo desocupado que assiste esse canal pra falido, tudo bom com vocês? Então, galera, hoje eu vou estar trazendo a mais nova série aqui do canal. E também o meu primeiro world building da minha vida, no caso. E o nome desse mundo é Iapres. E hoje, como no episódio 1, eu vou trazer a lore completa desse mundo. No começo, não havia planetas, nem mares, nem árvores. Existia apenas o lume primordial, uma presença viva e silenciosa, que não era um deus, mas uma força que mantinha o tecido do universo costurado. Com o tempo, o lume começou a condensar partes de si, e dessa condensação surgiram os anciões, seres com forma física, mas essência feita da própria energia do lume. Eles eram encarnações de forças poderosas, dos mares, dos ventos, da memória, do tempo. Porém, não eram deuses no sentido de serem todo-poderosos. Eram guardiões que podiam sim morrer se algo rompesse o equilíbrio ao qual estavam ligados. Entre eles havia um que brilhava de forma diferente, Cangaços. Talvez pela curiosidade, talvez por inquietação, ele nunca se contentou em apenas vigiar. Onde os outros aceitavam o mundo como ele era, Cangaços fazia perguntas demais. Ele queria aprender a moldar, transformar, interferir. Fascinava-se com a ideia de criar vida que respirasse, crescesse e seguisse suas próprias trilhas. No início, isso não parecia um problema. Os outros anciões viam aquilo como um traço excêntrico, até o dia em que curiosidade virou ambição. Quando Iapres nasceu, ele era um mundo jovem, quente, coberto por um enorme supercontinente e oceanos rasos. Vulcões ainda cuspiam fumaça, tempestades rasgando o céu, mares fervilhando de organismos simples. A missão dos anciões era proteger o crescimento daquele planeta, manter equilíbrio nas marés, nos ventos e na crosta. Mas Cangaços viu mais do que um mundo para ser protegido. Ele viu um campo livre para experimentar. Em segredo, ele começou a alterar os organismos microscópicos que surgiam. Acelerava mutações, combinava estruturas, forçava caminhos evolutivos que nunca existiriam naturalmente. As primeiras criaturas formadas eram instáveis, frágeis, muitas vezes deformadas. Era como se ele estivesse rabiscando um desenho, apagando, refazendo, tentando outra vez, até encontrar algo que funcionasse. Quando os outros descobriram, proibiram. Ele prometeu parar, não parou. A obsessão cresceu e transformou-se em arrogância. Cangaços passou a acreditar que, se pudesse absorver mais energia anciã, elevar-se-ia acima dos outros, não para servir ao equilíbrio, mas para dominá-lo. A tentativa foi um desastre. A energia se revoltou, o planeta tremeu e uma explosão colossal abriu uma fenda que cortou o coração do mundo. O rasgo nasceu ali. No centro da fenda formou-se o lago de fogo e Cangaços foi lançado para dentro, fundido a rochas incandescentes e mantido preso por correntes de energia. Ele não foi destruído, porque destruir um ancião poderia quebrar o lume, mas também não era livre. Seu corpo ficou lá, vivo, queimando sem cessar, enquanto partes de seu sangue
se infiltrava pela crosta, envenenando lentamente o planeta com um poder estranho e imprevisível. O impacto daquela explosão foi tão grande que a crosta se fraturou e o supercontinente começou a se dividir. Montanhas se ergueram, mares invadiram vales, e Iapres deixou de ser um bloco único para se transformar em um mosaico de terras e oceanos. E, junto com as fraturas físicas, veio algo ainda mais perigoso. A explosão rasgou o tecido entre mundos. Portais se abriram, não como portas perfeitas, mas como falhas de realidade. De repente, criaturas da Terra foram sugadas para Iapres. Não todas do mesmo tempo, algumas do passado distante, outras de épocas recentes. Animais apareceram em florestas estranhas, praias desconhecidas, pântanos iluminados por plantas incomuns. Muitos pereceram, outros sobreviveram e começaram a se adaptar. O sangue de cangaços, já espalhado pelo solo, encontrou esses recém-chegados e fez o que sabia fazer melhor: acelerar mudanças. Algumas espécies se tornaram versões mais resistentes, mais rápidas, mais estranhas. Outras ganharam características inesperadas, desviando-se do rumo natural que teria na Terra. Nenhuma delas era má por essência. Apenas foram moldadas por um mundo cuja base estava rachada. As plantas também mudaram. Florestas gigantes tomaram forma. Desertos cristalinos brilharam sob sóis ardentes. Pântanos pulsaram com vida incessante. Algumas plantas aprenderam a brilhar, outras a guardar calor, outras ainda a produzir toxinas para sobreviver. Com o tempo, humanos também atravessaram portais. Povos diferentes, culturas distintas, épocas variadas. Alguns chegaram em meio a guerras, outros fugindo de catástrofes. Outros simplesmente apareceram, sem nem perceber que haviam sido arrancados de sua terra natal. Eles aprenderam aos poucos a coexistir com um planeta que parecia ao mesmo tempo familiar e profundamente errado. Domesticaram animais, criaram aldeias, contaram histórias sobre um lago ardente e um nome que não deveria ser pronunciado. E, mesmo sabendo que os anciões não eram deuses, acabaram tratando muitos deles como tal. Os anciões aceitaram essa confusão, não por orgulho, mas para evitar pânico. Depois do desastre, eles criaram 3 leis que jamais poderiam ser quebradas. Nenhum ancião interferiria diretamente no destino dos mortais. 2. A energia do rasgo jamais seria tocada. 3. E Cangaços permaneceria aprisionado para sempre. Ainda assim, o mundo nunca voltou a ser como era. O sangue de Cangaços continuou escorrendo por fendas subterrâneas, alcançando rios, mares e raízes. Em silêncio, ele sussurrava, alcançando sonhos de criaturas e pessoas que se aproximavam demais de seu domínio. Ele não comandava tudo, mas influenciava como a febre que nunca passa. Assim, a vida de Iapres se dividiu em caminhos diferentes. Algumas espécies permaneceram relativamente naturais, adaptando-se apenas ao clima e ao relevo. Outras mudaram drasticamente, apresentando traços que pareciam fantasia ou lenda. Algumas foram totalmente corrompidas, instáveis e perigosas. E uma minoria raríssima ainda carregava marcas diretas dos experimentos antigos de cangaços. Criaturas que não deveriam existir e que ninguém entende completamente. Enquanto a vida florescia, povos humanos começavam a erguer reinos, vilas,
tribos, impérios e ordens secretas. Alguns veneravam os anciões como pais protetores. Outros tentavam explorar o rasgo, acreditando que poderiam controlar aquele poder. Havia nômades que seguiam migrações de animais e comunidades inteiras que viviam próximas a florestas mutantes, aprendendo a respeitar cada planta e cada lago escuro. Todos, porém, carregavam o mesmo aviso: onde a terra escurece e o ar parece pesado, é melhor voltar. Cangaços, preso no Lago de Fogo, continuava vivo. Ele sente dor, ele sente rancor. Ele sabe que sua própria arrogância o jogou ali. A vontade de se tornar algo acima dos outros foi justamente o que o derrubou. Mas, mesmo aprisionado, ele ainda é um ancião. Seu corpo alimenta o rasgo, seu sangue corre pelo mundo, e sua mente toca sussurros que poucos conseguem perceber. Ele não criou toda a vida de Apris, mas foi a fagulha que abriu caminhos que jamais deveriam ter existido. E é por causa desse único erro que Apris é o que é hoje. Um mundo cheio de belezas estranhas, perigo silencioso e histórias ainda não contadas. E assim chegamos ao presente. Os continentes já não lembram o antigo bloco inicial. Animais que vieram de longe agora pertencem ao planeta. As civilizações cresceram, caíram e renasceram, cada uma com suas crenças sobre o rasgo, sobre os anciões e sobre um ex-ancião que ousou desejar mais do que deveria. Ninguém sabe quando ou se outro grande desastre virá, mas todos sabem que o coração do mundo ainda pulsa ao redor daquele lago ardente, onde o prisioneiro espera, observa e aprende a ser paciente, porque em Apris nada é totalmente natural, nada é totalmente seguro, e tudo nasceu no fim de uma única decisão errada. Então o vídeo foi esse, rapaziada. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado disso aqui, a nova série assim que mistura magia, fantasia com biologia, evolução especulativa assim mais ou menos. E tá aí, rapaziada. Se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer uma parte 2, um episódio 2, contando sobre alguma espécie, porque esse vai ser o foco dessa série. Contar sobre a biodiversidade desse mundo incrível. Então foi isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, valeu, falou e fui!